China alerta que atacará tropas americanas se eles defenderem Taiwan. Um novo terremoto catastrófico pode ocorrer no Japão. O presidente americano diz que a democracia mundial está em perigo. Continuamento do colapso da União Soviética e diz que quase trabalhou de taxista. Veja tudo isso aqui no Notícias e Guerras. Olá, alguém na escuta? Aqui quem fala é o Erickson e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias. E bom, generais, antes de começar a repassar as notícias, queríamos pedir para vocês se inscreverem, ativar o sininho e compartilhar os vídeos, porque isso nos incentiva bastante a melhorar o nosso conteúdo. E para ajudar vocês eu vou deixar aqui uma pergunta. No caso da Terceira Guerra Mundial, a Venezuela lutaria contra quem? Brasil ou Colômbia? Deixa aí nos comentários o que você acha. Agora vamos para as notícias. Alguns analistas acreditam que o local mais provável de estourar uma guerra é no Mar da China, entre chineses e taiwaneses. E segundo eles, isso é algo que não tem como evitar, irá acontecer, porém resta saber quando. Os Estados Unidos, diante disso, nos últimos dias, vem prometendo defender Taiwan em uma guerra contra a China. Isso está deixando os chineses muito irritados, ao ponto deles alertarem que atacaram as tropas americanas caso eles venham defender a ilha rebelde. Pra quem não sabe, a China considera Taiwan uma ilha separatista, uma ilha rebelde. Esse alerta foi emitido depois que o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse na quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, que o seu país fará de tudo para impedir que a Ucrânia e Taiwan sejam invadidas simultaneamente por Rússia e China, claro, cada um com seus respectivos inimigos, no caso a Rússia com a Ucrânia e a China com Taiwan. O alerta foi emitido em uma matéria publicada na mídia estatal chinesa Global Times, que é considerado um jornal porta-voz do Partido Comunista Chinês e que tudo que é publicado lá nesse site tem um aval do governo chinês, ou seja, nada é publicado ali se a China não deixar. Então isso é um comunicado oficial do governo chinês. Na matéria estava escrito que a China atacará qualquer tropa americana que ousar defender Taiwan. E isso vai acontecer na hora que as forças de reunificação chinesas invadirem Taiwan. Esse alerta é muito importante, já que a China nunca disse publicamente que iria atacar diretamente os Estados Unidos na questão de Taiwan. E um ataque direto às tropas dos Estados Unidos significa uma guerra aberta e de larga escala contra os americanos, o que pode arrastar outros países e se tornar um conflito mundial. E será que vamos ter mesmo uma guerra a nível mundial por causa de China e Taiwan? Deixe aí nos comentários o que você acha. Um novo terremoto catastrófico pode atingir novamente o Japão, e segundo alguns especialistas, isso deve ocorrer em janeiro de 2022, mas para alguns jornais isso pode ocorrer até em dezembro desse ano, de 2021. No início desse mês de dezembro de 2021, uma enxurrada de terremotos atingiu o Japão, o que fez as autoridades ligarem um alerta, já que o terremoto de 2011, que provocou um grande tsunami, ocorreu depois de vários tremores primários. Se está havendo vários terremotos agora, nada impede que um novo terremoto igual aquele ocorra. O site de notícias chinês South China Morning Post diz que alguns especialistas e agências governamentais estão pedindo para que a população não entre em pânico. Eles alegam que essas enxurradas de terremoto não quer dizer necessariamente que um desastre está prestes a ocorrer. Entretanto, essa tentativa de acalmar a população não está funcionando muito como esperado.
já que o site de notícias japonês Asahi Shimbun, que é considerado o quarto maior jornal do país, alertou seus leitores que essa onda de terremoto indica que um mega terremoto pode ocorrer já no começo de 2022, conforme nós citamos anteriormente. E eles utilizaram a expressão "a desgraça iminente" para descrever o que está por vir, ou seja, a coisa é séria lá para eles. É algo na qual eles têm certeza que vai acontecer. Questionada, a agência meteorológica do Japão disse não saber do porquê dessas grandes quantidades de terremoto, ou seja, ele não sabe por que está acontecendo esse monte de terremoto por lá. Então muita gente ficou com a seguinte ideia: se eles que têm todos os aparatos para detectarem terremotos não sabem de onde eles estão vindo, não sabem porquê das suas causas, então também eles não sabem quando irá ocorrer um grande terremoto. Então isso está fazendo a população japonesa ficar bastante preocupada e pressionar o governo para já começar a tomar as devidas tratativas e evitar que uma catástrofe aconteça igual 2011 e mate muitas pessoas. Mas será mesmo que vai acontecer um grande terremoto lá no Japão ao ponto de matar várias pessoas igual 2011? Deixa aí nos comentários o que você acha. O presidente americano Joe Biden disse que a democracia mundial está ameaçada e que algo tem que ser feito para evitar isso. Inclusive, evitar o surgimento de novos governos autocráticos, que no caso são as ditaduras. Biden falou isso durante a abertura da primeira cúpula da democracia organizada justamente por ele. E ele também disse o seguinte: temos que defender a justiça e o Estado de Direito, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião e todos os direitos humanos inerentes a cada indivíduo. Ele também disse que temos que lutar por uma mídia mais livre e independente, sem interferências partidárias ou corporativas. Mas se você parar para prestar atenção, as mídias tradicionais são todas assim, e isso é no mundo todo, com influências partidárias e corporativas, que vivem criando narrativas a interesse de terceiros. Então parece que não tem como muito fugir disso aí não. Por exemplo, uma mídia que é pequena, ela ainda consegue ser um pouco menos influenciada. Agora, uma mídia grande que consegue atingir várias pessoas, geralmente ela tem alguma ligação partidária ou corporativa, então não tem como fugir. Mas ele comentou também que a liberdade de imprensa está ameaçada e, por conta disso, será criado um fundo de defesa contra a difamação a jornalistas investigativos, tendo como foco a luta contra ações judiciais na qual ele chamou de incômodas e que impede eles, os jornalistas, de realizarem os seus trabalhos. Isso será feito por meio do USAID, que nada mais é que uma agência americana para o desenvolvimento internacional, na qual visa fortalecer a cooperação com outros países nas áreas de economia, agricultura, saúde, política, assistência humanitária, mídias, ONGs e dentre outras coisas. No entanto, o USAID é bastante criticado por funcionar como uma extensão da CIA, que tem o objetivo de desestabilizar governos não alinhados com a política americana. Isso já deixa muita gente em alerta, porque o governo Biden pode muito bem pressionar alguns países a cometerem censuras ou promover jornalistas alinhados com os ideais americanos. O outro ponto abordado por Biden foi sobre o mau uso da tecnologia pelos países autocráticos, e segundo ele, usam disso para assediar as pessoas online, cometer abuso cibernético, vigiar as pessoas e suprimir os direitos do seu povo de expressar suas opiniões. Isso será combatido através do mesmo USAID, ou seja, mais influência americana. Muitos analistas afirmam que essa cúpula é um meio de divisão de influência global, agindo como uma espécie de bloco anti-China e Rússia. Tanto a China quanto a Rússia também influenciam muitas mídias e criam narrativas. Então essa cúpula também foi criticada por ser denominada como democrática, mas acabou por convidar países com índices muito baixos de liberdade de expressão e de imprensa. Segue uma lista de alguns desses países: Angola, República Democrática do Congo, Iraque, Quênia, Níger, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Zâmbia. De acordo com o site Freedom House, que mede o índice de liberdade de cada nação, esses países não são nem um pouco democráticos. Inclusive, eles têm um mapa de infográfico que mostra a liberdade individual a nível mundial. Segue o mapa na tela para vocês darem uma olhada. Os países em vermelho são os países que não têm nenhum tipo de liberdades. Os países amarelos são os países que têm uma liberdade parcial. E os países em verde são os países que têm um índice de liberdade muito alto. A conclusão que chegaram
referente a essa cúpula é que Biden criou uma narrativa para atacar aqueles a qual ele considera uma ameaça para a democracia nos moldes americanos. E somente com várias toneladas de democracia caindo de um avião bombardeio militar é que a liberdade será alcançada pelos povos de cada nação. Então, se você viu um país sendo bombardeado por aviões americanos, é porque a democracia está chegando lá para ficar. O presidente russo Vladimir Putin participou de um documentário intitulado Rússia, a Nova História, onde ele comentou sobre o fim da União Soviética e sobre a crise econômica gerada por esse fim. Putin, que já serviu o KGB, que no caso foi o Serviço de Inteligência da ex-União Soviética, sendo criado em 13 de março de 1954 e terminando em 6 de novembro de 1991, disse que quase virou um motorista de táxi para ter que sustentar sua família devido a essa crise. Em seu relato, Putin disse o seguinte, abre aspas, eu não tinha muita escolha, o que mais eu poderia ter feito? Não tinha onde eu conseguir um emprego. Falando francamente, eu pensei em trabalhar meio período como taxista ou algo assim, além de tentar trabalhar em outro lugar. É sério, eu não tô brincando. Que outra escolha eu tinha? Eu tinha 2 filhos pequenos para sustentar naquela época, fecha aspas. Apesar desse relato pessoal do Putin ter sido bem comovente para alguns, um trecho desse comentário chamou muito mais a atenção dos jornalistas e dos analistas. Foi a parte onde Putin diz lamentar o colapso da União Soviética, que ocorreu há 3 décadas atrás. Momento esse a qual ele descreveu como uma Rússia histórica. E vocês acham mesmo que esse comentário do Putin passaria assim despercebido pelo Ocidente? Não, negativo. Muitos jornalistas ocidentais e vários analistas, é claro, disseram que esse comentário do Putin reflete muito bem as suas ambições de restabelecer os territórios da antiga União Soviética. E para que isso ocorra, ele tem que começar por tomar Kiev, que é a capital da Ucrânia. Logicamente que isso acabou sendo uma matéria para vários jornais aqui no Ocidente, onde eles apontam para a invasão ucraniana em 2022 como o início desse processo. E se Putin realmente tiver essa ambição de restabelecer a União Soviética, nós vamos ver ainda muitos confrontos entre Rússia e OTAN. Mas então, pessoal, o que vocês acham dessas notícias aí? Deixem aí nos comentários, porque nós ficamos por aqui. Obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de inscrever para receber novas atualizações. E nos vemos na próxima, generais.